paz. Bom estarmos na casa do Senhor para glorificar, para exaltar, para bendizer o nome de Cristo Jesus. Quero convidar você nesse instante a fazer da sua sala, do seu quarto, da sua casa, templo de adoração ao Deus vivo. Curve sua cabeça, vamos falar com Ele, vamos clamar a Ele para entrar na nossa vida, no nosso lar, na nossa casa, transformar e abençoar o nosso lar. Vamos orar. Deus, nós glorificamos a Ti por Jesus. Nós exaltamos o nome bendito do nosso Senhor e Salvador. Renove nossas forças, nos guarde, nos alimente da Tua palavra nessa noite. Aceite o louvor que vamos proclamar neste lugar e que estará na sala, no quarto, na casa deste irmão, desta pessoa que está em culto conosco. Nos abençoe em nome de Jesus. Salmo 100 nos convida a celebrar e diz: celebrai com júbilo ao Senhor todos os moradores da terra. Servir ao Senhor com alegria, apresentai-vos a Ele com cântico. Sabei que o Senhor é Deus, foi Ele, não nós, que nos fez filhos seus e ovelhas do seu pastoreio. Entrai por suas portas com hinos de louvor. E é nesse espírito de adoração que eu vou convidar os irmãos para adorarmos ao Senhor nessa noite. Entre a porta do Senhor com hinos de louvor. Em graça e paz. Muito bom poder adorar, louvar ao nosso Deus, ao único que é merecedor do nosso louvor, da nossa adoração. Eu convido você agora, nesse instante, nesse momento, a se colocar diante de Deus, a voltar o seu coração a Ele e entregar a Ele o seu louvor, a sua adoração. Os reinos, eles podem se abalar, eles podem revirar de cabeça para baixo, mas o reino de Deus, ele continua para sempre. A vontade de Deus, ela se faz presente sempre. Não importa a situação, não importa a circunstância. O nosso Deus faz cumprir a vontade dele em nós. Que você possa estar com o seu coração voltado neste momento e que você possa, aí onde você está, entregar o seu louvor, a sua adoração a Ele. Se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que Tu és o Rei, para dizer que Tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, se abrem, as mãos se levantam para dizer que Tu és o Rei, para dizer que Tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade.
abalam, os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor. Adora o Senhor, os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora, a tua igreja te adora, a tua igreja te adora. E é por isso, ó Pai, que estamos nessa noite reunidos para adorarmos ao teu santo nome, para exaltarmos ao único que é merecedor do nosso louvor, da nossa adoração. Ó Pai, aceite agora nesse momento o nosso louvor, ó Pai. Aceite, ó Pai, o nosso culto. Ó Deus, venha renovar em nossas vidas, venha nos dar o renovo, ó Pai, a cada dia. Venha, ó Pai, nos transbordar com teu amor. Nós queremos, ó Deus, que o mundo veja em nós que somos diferentes, que vivemos um amor que vai além do que as pessoas pensam, além do que elas possam imaginar. Que o teu amor, ó Pai, possa cobrir as nossas vidas e que através disso possa transformar, ó Pai, aqueles que estão perdidos, aqueles, ó Pai, que estão porventura desanimados, desamparados. Que a tua graça, que a tua salvação, ó Pai, possa alcançá-los, para que o teu santo nome possa ser honrado, para que, ó Pai, as pessoas possam vir a reconhecer o Senhor como seu Senhor e Salvador, para que o teu santo nome, Pai, possa ser honrado e glorificado, em nome de Jesus. Amém. Grande é o Senhor e muito digno de louvor, na cidade do nosso Deus, seu santo monte. Alegria de toda a terra.
e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso, diante dele nos prostramos, queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e exalte o nome do Senhor. Grande, grande é o Senhor e contigo de louvor na cidade do nosso Deus, seu santo monte. Alegria de toda a grande, grande é o Senhor que nós temos a vitória, que nos ajuda e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso, diante dele nos prostremos. Se prostre ao Senhor, exalte a Ele, porque somente Ele é digno e merecedor do meu e do seu louvor. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e não há ninguém maior do que o nosso Deus. Não há nada no céu ou na terra além dele. Ele é o governador, ele é quem governa toda a humanidade, toda a terra. Não é porque nós estamos passando por um tempo, por um momento de dificuldade, de doença, que ele nos desampara. Ele sempre está ao nosso lado. Ele sempre está ao nosso favor. Ele sempre está nos acolhendo. Basta você deixar que Ele venha tomar a sua vida. Deixar que Ele venha restabelecer aquilo que Ele deseja em você. Para que assim a vontade dEle possa ser feita em mim, em você e nas nossas famílias. Nós precisamos deixar que Ele seja o Senhor, que Ele seja o governante das nossas vidas. Sonhos teus, tu és o Senhor.
Louvado seja Deus, que nos abençoa em Cristo Jesus com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais. Querido, eu quero convidar você nesse instante a curvar sua cabeça, a orarmos neste momento de aflição, de angústia. Tem algumas pessoas que perderam seus empregos por conta da pandemia, desse momento, e eu creio que Deus pode e Ele quer fazer um milagre na sua vida. Então, confie no Senhor, a Bíblia fala, e não te estribes no seu próprio entendimento. Então, muitas vezes a gente confia em nós, confia na nossa capacidade. Eu tenho pulso, eu tenho isso, eu tenho aquilo, outro, e esquecemos de confiar em Deus. Com sua cabeça, nesse instante, você que está desempregado, você que está passando por esse momento de aflição, sem dúvida, porque todos nós, diante dessa situação, o cenário que é pintado não é o melhor, em virtude de toda a circunstância que estamos, mas nós cremos um Deus que tudo pode. E eu creio que Ele pode abrir a porta, e a Bíblia fala que a porta que Ele abre, ninguém fecha. Então, se Ele abrir a porta para você, ninguém vai fechar. Não vai ser pandemia, não vai ser algo externo, humano, que vai parar a mão do Senhor. No meio de um tempo de aflição, de 3 anos sem chuva, Deus sustentou a viúva. E assim Ele faz com o seu povo. Ele te sustenta, confie nele. Oremos então. Deus, em nome de Jesus, eu quero nesse instante agora apresentar aqueles que estão desempregados, que perderam os seus empregos, estavam com expectativas, estavam com sonhos, com projetos. Ó Pai, em nome de Jesus, eu peço que o Senhor esteja abrindo a porta, Pai, de emprego. Sabemos que o cenário que é pintado não é o melhor, mas sabemos que o Senhor é o Deus que tudo pode, e pode, um dia para o outro, mudar toda a sorte do seu povo, daqueles que creem em Ti. Então, ó Deus, esse meu irmão agora que está de joelhos, que está aí prostrado, confiando na Tua provisão, em nome de Jesus, eu rogo a Tua mão, o Teu poder sobre ele. Em nome de Jesus, abre a porta, Senhor, derrama a Tua graça. Esse pequeno empresário, essa pessoa, esse pequeno comerciante que certamente está passando por um momento de aflição, vendo os boletos, vendo as contas chegarem, sem poder vender, sem poder negociar o seu produto. Em nome de Jesus, Pai, traz a solução para a glória e honra do Teu nome. É que nós oramos. Amém. Amém. Querido, eu quero nessa noite pensar com você sobre o tema 5 razões por que Cristo encarnou. Em Mateus 16, versículo 13, Jesus Cristo faz uma pergunta para os seus discípulos: que dizem os homens ser o Filho do Homem? E aí os discípulos então trouxeram as mais diversas respostas para Jesus. Quando Cristo faz essa pergunta, como os homens lhe viam, infelizmente muitos viam de uma maneira errada ou deturpada. E os discípulos falam sobre isso: olha, alguns te veem como um profeta, outros veem como Elias ou João Batista. E Jesus então vai e volta agora para os discípulos: e vós, que dizeis que eu sou? Pedro então toma a palavra e diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus Cristo então diz: bem-aventurado é tu, Simão Barjonas, porque tu não revelastes nem a carne, nem o sangue, mas o Pai que estás nos céus. Essa palavra de Jesus, ela é forte. Essa palavra de Jesus, ela é eficiente, porque a palavra de Jesus, ela traz o entendimento de quem Ele é e a confirmação de que Pedro estava entendendo o ministério de Cristo. Então eu quero, nessa noite, brevemente pensar com você sobre 5 razões por que Jesus encarnou. E a primeira dela está em João 1, versículo 18. A palavra de Deus em João 1,18 revela
Deus aos homens. Jesus Cristo encarnou porque Deus revela, para revelar Deus aos homens, à humanidade, a mim e a você. Vamos fazer a leitura desse versículo. Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito que está no seio do Pai, esse o revelou. O homem algum viu a Deus, é o que a palavra do Senhor nos diz. Somente Jesus Cristo nos traz então a plena expressão de Deus, e a palavra do Senhor nos diz que Ele é a expressão de Deus, pois Ele é um com Ele. A palavra aí de João capítulo 1 nos traz essa revelação plena, a dimensão dessa revelação, quando diz: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e verdade. Vimos a glória do Pai. A glória do Pai foi vista em Cristo Jesus. Ele revela o Pai, Ele traz o Pai a nós. Em um outro momento, quando Jesus Cristo fala sobre o Pai, os discípulos então perguntam: mostra-nos o Pai. E Jesus Cristo diz: estou há tanto tempo convosco que não sabes? Quem vê a mim vê o Pai, porque eu e o Pai somos um. Então, Ele é a expressão de Deus, Ele é Deus. Não há como nós termos as características de Deus sem Jesus. Se nós queremos aproximar de Deus, nós temos que aproximar de Jesus. Ele é o Verbo. Se nós buscamos a Jesus, encontramos a Deus. Então, cai por terra toda e qualquer outra questão de um intercessor. Me perdoe se você tem um amuleto, tem algo de estimação, um ídolo. E eu quero dizer para você que não tem nenhum sentido, pois Cristo Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Qualquer outra intercessão que venha te ensinar, ela é equivocada e antibíblica. O que a Bíblia nos ensina é: tudo quanto pedires ao Pai em meu nome, eu vos concedo. Então peça a Jesus, peça a Deus em nome de Jesus. Não há outro intercessor. Então qualquer outra tradução, qualquer outra interpretação ou tradição, ela tem que cair por terra, porque Cristo Jesus, Ele é o intercessor, Ele é aquele que está entre nós, Ele é o Verbo de Deus, né? É a ação, é o poder de Deus no meio de nós. Ele vem para apresentar um exemplo de vida, e 1 Pedro 2,21 nos traz esse exemplo, essa revelação. Para isto foste chamados, porque também Cristo padeceu por vós, deixando-vos o exemplo para que sigais as suas pisadas. Olha só, Cristo veio para ser exemplo. Homem algum pode ser meu exemplo. É triste vermos a questão política e os embates políticos. Eu confesso para vocês que não só eu acho que quase todos aqueles, me perdoe, que tem um pouco de sensibilidade, deve estar entediado com essa polarização política que se faz no Brasil em qualquer circunstância, seja por causa de vírus, seja por causa de economia, né? Aí, me perdoe citar nome dos políticos aqui: é os pró-Bolsonaro, é o anti-Bolsonaro, é o pró-Lula, é o anti-Lula. Vamos parar com isso. Para de criar ídolo. Para de criar um homem que venha a ser a sua solução. Creia em Jesus Cristo, entregue o teu caminho a Jesus e Ele fará nova vida em você. Para de achar que A ou B vai ser maior ou melhor que você. Jesus Cristo diz em João capítulo 15: sem mim nada podeis fazer. E aí a gente não consegue discutir política com algumas pessoas fanáticas, porque, me perdoe, Lula é quase perfeito. Vamos colocar, me perdoe, uma imagem dele, vamos fazer um monumento para ele ao lado do Cristo Redentor, e do outro lado vamos fazer um de Bolsonaro. Entrega teu caminho a Jesus e para de fazer ídolos. Coloca Jesus como centro de sua vida. Jesus sim é o exemplo de Deus. Que proveito tem o homem seguir exemplo de um outro homem, de um outro perdido? A palavra do Senhor nos diz: se um cego guiar o outro cego, o que vai acontecer? Ambos cairão.
Então vemos um clamor para um, clamor para outro. Clame ao Senhor, clame àquele que tem solução. Jesus. Jesus Cristo, Ele é tolerante, Ele é paciente, Ele é benigno, Ele é justo, e Ele é exemplo a ser seguido. A nossa sociedade, ela é intolerante, ela é injusta, ela é impaciente, ela é maligna. E é por isso que a palavra do Senhor, em 1 João, nos diz que o mundo e a sua concupiscência é desejo mau, é desejo pecaminoso, é o desejo do pecado. Passa. A concupiscência do mundo, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida. O fato é que ele é o exemplo e deve ser o alvo de todo cristão convertido e convicto de que ele é o Salvador. Os outros homens, para mim, uns têm mais virtudes, outros menos virtudes. Mas Jesus Cristo é perfeito. Olhe para ele e você vai ser iluminado. Terceiro motivo pelo qual Cristo encarnou, por prover um sacrifício pelo pecado. Hebreus 10:10. Hebreus 10:10 nos fala sobre esse sacrifício pelo pecado. Na qual vontade temos sido santificados pela oblação do corpo de Cristo Jesus, feita uma vez. Oblação é sacrifício. Pelo sacrifício de Cristo Jesus. Ele proveu um sacrifício até Jesus Cristo. O que nós tínhamos era um sacrifício de animal, que era apresentado como um sacrifício pelo pecado do povo. Então, as pessoas iam ao templo e ali sacrificavam um animal pelo pecado. Tínhamos o cordeiro que era sacrificado, tínhamos aquele que era também colocado a mão sobre ele e soltado no deserto, que simbolizava o pecado do povo sendo tirado do arraial. Agora não há mais sacrifício de animal. Cristo aboliu, ele se fez sacrifício por nós. Aquele sacrifício era transitório, mas Cristo é permanente. Todo ano era feito aquele sacrifício. Somente alguém como ele, Cristo, sem pecado, poderia fazer o tamanho do sacrifício que ele fez. Somente Cristo poderia fazer esse sacrifício. Porque Ele é Deus, Ele é Senhor, Ele conhece a mim, Ele conhece a você. Cristo, Ele encarnou para desfazer as obras do diabo. E 1 João, capítulo 3, versículo 8, nos fala dessa ação poderosa. Quem comete pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isso o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. Olha só, eu sei que muitas vezes eu vejo pessoas falar assim: o homem faz isso de errado, faz aquilo outro de errado e coloca a culpa no diabo. Tudo é diabo. Ninguém quer assumir nada. Eu entendo e concordo sobre as consequências, sobre a responsabilidade da nossa escolha. Tem um filósofo já na era moderna que diz que o homem, ele é escravo da liberdade. Nós, até sem escolher, nós escolhemos. Quando você não escolhe, é uma escolha não escolher. E isso é filosófico, eu não vou me aprofundar aqui no mundo da filosofia. Então eu não vou aqui colocar a culpa no diabo, mas o que nós temos que entender é que este mundo jaz no maligno. Então existe a influência má. Nós fomos concebidos em pecado, diz Davi. Diz também Jó sobre isso. Então nós temos o nosso pecado de origem, mas nós temos a influência de Satanás, e aí Cristo veio destruir as obras da influência, desde lá do Éden, quando ele influencia o pecado original, e ele vem influenciando a nossa desobediência. A ação maligna, ela vem o tempo inteiro atuando na humanidade. Então o diabo vive pecando desde o começo, e assim contaminou o homem com seus atos maus, e
tomando o homem condenado juntamente com ele. Agora, a palavra do Senhor nos diz para quem é feito o inferno. Muita gente não gosta de ouvir falar de inferno. Eu não tenho problema nenhum em falar no inferno, porque o inferno existe, e a Bíblia, eu quero até alertar você, mas o pastor está sendo duro, né? A Bíblia fala mais de inferno que de céu. Mais textos falando sobre a condenação eterna. Então, abra seus olhos para essa realidade. A gente não pode esconder a realidade. E a Bíblia fala que de Deus não se zomba, tudo aquilo que o homem fizesse também se fará tanto aqui e principalmente na eternidade. Então, meu querido, Jesus Cristo, ele veio, ele manifestou para destruir as obras do diabo. E essa obra do diabo, ela é demonstrada em nós e é chamada pelo apóstolo Paulo como fruto da carne. As obras da carne são manifestas. Está lá em Gálatas capítulo 5, as quais são prostituição, impureza, lascívia, bebedice, glutonaria, feitiçaria, idolatria, porfia, contenda, inimizade. E aí ele vai descrevendo, né? E isso tudo é o que? É uma consequência do homem que é levado segundo a sua natureza, porque o homem, no seu livre-arbítrio, escolheu o pecado, viver sobre, então, a direção desse pecado, desse desejo pecaminoso. E é interessante que se nós, quando a gente passa então a viver no chamado Estado de Direito, impõe tantas leis, agora mesmo conforme o país que a pessoa estiver vivendo, ela não tem direito nem a sair de casa. Eu vi um vídeo, não sei se é verdade, em alguns países aí de linhas bem duras e rígidas, que as pessoas que eram pegas na rua estavam apanhando. Então, como nós vivemos num país democrático, a coisa é mais na conscientização do direito e da responsabilidade. Não há uma imposição, né, jurídica. Então, por exemplo, nós estamos aqui hoje com o templo fechado para cultos. De acordo com alguns princípios e alguns entendedores do direito, nós poderíamos abrir. Em contrapartida também, iríamos assumir o risco de ter alguém contaminado e responder também juridicamente por isso. Ou seja, tem as consequências desse ato de ser livre. Assim como você tem a consequência do pecado. O ato da sua escolha. Qual é a sua escolha? Cristo então manifestou para destruir as obras do diabo, mas ele precisa manifestar na sua vida o poder dele, e você precisa abrir seu coração para que ele manifeste esse poder, senão as obras do diabo não serão desfeitas na sua vida. E por fim, Cristo manifestou para vencer a morte. 1 Coríntios 15, 54 a 57. E quando isto, que é corruptível, se revestir da incorruptibilidade, isto que é imortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado, a força do pecado é a lei, mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Onde está, ó morte, a tua vitória? Vencer a morte. A Bíblia nos fala que Cristo foi até o inferno e tomou a chave na mão do diabo. E certamente o inferno tremeu, o diabo tremeu. Por quê? Cristo, ele venceu. E se você tiver, você pode dar um glória a Deus bem alto, um aleluia, porque Cristo venceu a morte. E ele venceu a morte por você, ele venceu a morte por mim. Se eu fosse até o inferno, eu nunca sairia de lá. Se você fosse, você nunca sairia de lá. Graças a Deus. Eu vou usar uma metáfora que ninguém compra. A minha passagem já está garantida para os céus. Eu estou selado com o Espírito Santo de Deus. E você? Se você não tem certeza, é hora de você ter certeza. Porque Cristo se manifestou para você vencer a morte. No nome dele. Vencer o pecado, vencer o inferno. Tragada foi a morte por Cristo Jesus. Cristo venceu.
Ele ressuscitou ao terceiro dia. O apóstolo Paulo fala que se nós esperássemos em Cristo apenas dessa vida, nós somos os mais miseráveis dos homens. Então tem gente que anda aí sonhando com eu quero isso, eu quero aquilo, eu vou para a igreja para trocar de carro, eu vou para a igreja para comprar uma casa nova, eu vou para a igreja. Não! Eu vou para glorificar um Deus que me salvou, porque eu tenho a vida eterna. Eu não espero em Cristo apenas desta vida. Breve se manifestará o Filho de Deus. E aquilo que nós vemos em parte, veremos face a face. A glória do Filho de Deus. A glória do Pai Celeste. Concluindo, meus queridos, ao analisarmos friamente esses motivos e outros que eu não descrevi aqui, tempo teríamos, ou nos faltaria, usando aqui uma hipérbole, uma figura de linguagem, para descrever tantos motivos, porque o Filho de Deus se manifestou. Mas eu quero sintetizar tudo isso dizendo, ele manifestou porque Ele te ama. Porque Ele é a solução de Deus para a eternidade do homem, para a vida eterna, para a vida com Deus, para manifestar a obra de Deus na sua e na minha vida. E aí o apóstolo Paulo, em 2 Coríntios 3, nos diz: todos com o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na mesma imagem do nosso Redentor. Rosto descoberto é aquele que se despiu diante de Deus, abriu o seu coração, abriu o coração para a luz de Cristo entrar, abriu o coração para Cristo reinar. Cristo se manifestou e Ele é a encarnação de Deus, conforme João no capítulo 1, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. O Verbo encarnou. E eu poderia fechar dizendo: Ele encarnou porque Ele te ama, para ter um relacionamento divino com você, para abrir a porta para que eu e você tivéssemos um relacionamento com o Senhor. Pense na sua vida com Deus. Qual relacionamento você tem tido? Com quem você tem se relacionado? Nesse tempo de pandemia, tem pessoas que estão desesperadas, sempre quiseram a individualidade, alguns saíram de casa cedo. É uma cultura não muito comum no Brasil, mas isso é muito comum na Europa, Estados Unidos, em que jovens alugam, quando adquirem alguma certa independência financeira, vão morar só, vão morar num apartamento, ou num outro local, um kitnet, para ter a sua liberdade. E agora, nesse momento, vivem a solidão. Solidão. Se você estiver em Cristo, Ele diz assim: eu não vos deixarei só, enviarei da parte do Pai um Consolador. Cristo Jesus supre todas as nossas necessidades. Guarde seu coração em Deus e deixe a luz de Deus entrar. É um hino antigo que diz assim: deixa a luz do céu entrar, abre bem a porta do teu coração e deixa a luz do céu entrar. Com sua cabeça, eu vou orar por você. Você quer deixar a luz de Deus entrar no seu coração? Você quer deixar o poder de Deus atuar na sua vida? Abra bem a porta do seu coração. Vamos orar. Deus, em nome de Jesus, glorifica o Senhor por mais esse momento que estamos aqui como igreja do Senhor, por meio das redes sociais, pedindo a tua bênção, pedindo o teu poder e a manifestação da tua graça, Senhor, na vida do teu povo, daqueles que ouvem a tua palavra nessa noite. Em nome de Jesus, vem raiar a luz do Senhor nesta vida,
nesse coração, no nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, meu querido. Já vou convidar os irmãos, nós vamos cantar o último cântico dessa noite. Nós já estamos encerrando. Nós já estamos encerrando e eu quero te fazer um convite para que você possa estar conosco domingo às 10h15 da manhã, para nós novamente podermos louvar e exaltar o nosso Deus. Convide seus amigos, convide os seus familiares, compartilhe a nossa página para que as pessoas possam ver mais do amor de Deus, para que elas possam ver e entender que o nosso Deus é o nosso único e o nosso suficiente Salvador. E às 19 horas nós teremos também novamente o culto gravado na rede social do YouTube. Não deixe de compartilhar, não deixe de visualizar as nossas redes sociais, para que você possa ficar por dentro de tudo que está acontecendo. Porque Ele